Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos começar a resolver exercícios para sedimentar todo o conteúdo que a gente vem estudando através da leitura do livro e das videoaulas. Nessa primeira parte a gente vai ver, vai estar fazendo os nossos primeiros programas em C, certo? Que vai estar explorando os conceitos iniciais de declaração de variáveis, montagem de expressão, comandos de entrada e saída. Então vamos ver aqui o enunciado da primeira questão. Essa questão a gente já fez na outra disciplina de algoritmos, só que agora a gente vai fazer ela em C, certo? Então, vamos fazer um programa para ler o salário mensal, o salário que o funcionário ganha, e o percentual de reajuste. Esse salário vai ser reajustado e aí a gente vai receber de informação quantos por cento esse salário vai aumentar. Vai calcular e vai escrever o valor do novo salário após ele ter sido reajustado, certo? Então, o cálculo seria mesmo calcular o novo salário, e aí a gente precisa saber quanto ele vai aumentar por conta de quanto eu ganho e quantos ele está sendo reajustado, percentual de reajuste. Então, vamos só ver aqui primeiro, para a gente pensar, antes de partir para o programa, a gente dá uma pensadinha na fórmula que a gente vai ter que montar lá no nosso programa. Então, para que a gravação fique mais rápida, várias coisas vou já apresentar pronto, certo? O que eu achar pertinente não ficar tão pronto, aí eu vou deixando para fazer o passo a passo junto com vocês. Então, a gente tem o seguinte: o salário que eu ganho todo mês equivale ao 100%, certo? Então, meu salário vai ser reajustado em um percentual, então fica aqui embaixo do 100%. E a interrogação é qual é o valor do aumento, certo? Então, se eu tiro um percentual do meu salário, esse percentual é exatamente o reajuste que ele vai receber, certo? Então, eu evidenciando a interrogação, eu vou ter o salário mensal vezes percentual, então tá aqui percentual vezes o salário mensal dividido por 100. Esse valor aqui vai ser quanto o meu salário vai aumentar. Então, qual vai ser meu novo salário? Vai ser o que eu já ganhava, meu salário mensal, mais essa expressão que tá aqui, percentual vezes o salário mensal dividido por 100, certo? É isso que a gente vai botar lá no nosso programa. Vamos agora lá pro Dev. Pronto, a gente tá aqui no Dev, já tô com o programa pronto, certo? Vou passar aqui linha por linha para que a gente entenda o que é que tá acontecendo aqui. Então, a gente tem, primeiramente, a área aqui de edição do nosso programa, na ferramenta, não deve ser mais, e eu tenho que, primeiramente, incluir as duas bibliotecas principais, que é a stdio e a conio, por causa do comando get e por causa do comando printf, certo? As bibliotecas vão trazer alguns comandos que não estão na base de comandos que não precisam incluir bibliotecas, certo? Então, vamos lá, a gente tem a inclusão das bibliotecas, as duas seria hashtag include, e entre o sinal de maior e menor, o nome da biblioteca, que é a primeira stdio. A biblioteca sempre tem um ponto .h, na verdade é o arquivo de cabeçalho, que é o header. E eu tenho a segunda biblioteca, que é a biblioteca conio.h, certo? Então, praticamente aqui são duas linhas padrão que a gente vai estar colocando nos nossos programas, certo? Então, a gente vai ter aqui, coloquei um comentário dizendo o que é que esse programa faz, que é o cálculo do salário. Aqui é um comentário com barra asterisco, asterisco, barra, que seria um comentário, só estou comentando a linha, esse comentário aqui, quando a gente usa barra asterisco, asterisco, barra, ele chama comentário de bloco, né? Tudo que tiver entre os dois símbolos estaria sendo considerado um comentário. Então, vamos começar o programa principal com o main. Aqui a gente vai ter a declaração das variáveis dentro do programa principal. Coloco o main, abre e fecha parênteses e coloco as chaves para começar o meu programa. A primeira coisa que a gente vai fazer é declarar as variáveis. A gente vai ter de variável o salário mensal, que eu estou chamando aqui de SM. A gente vai ter o percentual de reajuste, que é o PR.
E o NS, que é o novo salário, que também tá aqui, todas três do tipo real. Como eu falei, por padrão, nós vamos usar sempre o tipo float, certo? Não vamos estar usando o tipo double. Tenho as variáveis declaradas, vou começar o meu programa. Vou colocar aqui, a primeira coisa é dizer o que é que esse programa faz para lá na tela, quando a gente executar, ficar essa informação em cima. Então, printf. Eu comecei aqui o printf, a gente tem as aspa dupla. A primeira coisa tem um /n, significa que quando eu executo, o cursor vai estar na primeira linha, primeira coluna, primeira linha, o padrão. Eu estou pedindo, começando com /n, significa que eu estou pedindo já para ele passar o cursor para a segunda linha, certo? Então, para não ficar lá em cima colado, eu pedi para mude de linha e escreva cálculo do salário do funcionário. Quando terminar, eu mudo de linha e mudo de linha de novo. Então, quando eu dou 2/n consecutivos, significa que eu vou ter uma linha em branco entre a linha que foi escrita e o que vai vir posteriormente. Fecho as aspas duplas, fecho parênteses e ponto e vírgula. Aqui é o meu primeiro printf. Vou pedir a informação do salário mensal dessa pessoa. Então, escrevo lá na tela, entre as aspas duplas, salário mensal, botei o R cifrão, e vou pedir que ela forneça o salário mensal. Para ela fornecer, vai ser o scanf. Scanf, como é o número real, abre aspa dupla, percentual F, para dizer que está sendo lido um float, vírgula, e comercial, a variável que vai ser lida, que é SM, certo? Onde é que eu vou jogar o valor quando a leitura for executada? Então, eu vou jogar o valor na variável SM. Vou ler a segunda informação, que é quantos por cento o salário desse funcionário vai ser reajustado. Então, printf, percentual de reajuste, e vou fazer a leitura, scanf também é um float, então, percentual F e comercial PR, que é o percentual de reajuste. Posso já calcular quanto é que vai ser o novo salário, então, o novo salário vai ser o que eu já ganhava, mais o que eu ganhava vezes o percentual de reajuste dividido por 100, que foi a formulazinha que a gente montou lá quando eu apresentei o rabisco. O novo salário está calculado, então vou apresentar o resultado na tela. Veja que antes de apresentar o resultado na tela, eu dou 2/n para ter certeza que a resposta vai ficar separada em destaque. Então, /n, escrevo novo salário, 2 pontos, R cifrão. Depois do R cifrão é o ponto onde vai ser encaixado na frase o valor do salário novo. Então, eu vou colocar a formataçãozinha, percentual.2F, aqui eu vou ter 2 casas decimais para apresentar esse novo salário. Estou botando o cursor para a linha de baixo com /n, isso aqui seria opcional, já que não vai escrever mais nada depois. E aí, fecho as aspas duplas, vírgula, o que é que vai ser encaixado nesse ponto da frase, que vai ser o novo salário. Então, NS, fecha parêntese, ponto e vírgula. Coloco o get, para a gente conseguir enxergar a resposta, e fecho as chaves do meu programa, certo? Então, aí a gente tem o programa pronto, vamos para alguns testes aqui. Primeiramente, a gente vai fazer a compilação, certo? Quando a gente faz a compilação, ele sai aqui a mensagem dizendo 0 erro, 0 ordem, e passa algumas informações importantes com relação à questão da compilação, certo? Compilado não tem erro, a gente pode passar para a execução. Então, vou executar. Então, aqui na tela de execução, eu tenho, ó, eu não fiquei com essa primeira frasezinha colada, eu tive aqui uma linha em branco. Está sendo pedido primeiro o salário mensal que a pessoa recebe, né? Eu vou digitar aqui, vamos supor que ela receba 200. Vamos botar 2.000. 2.000. E quantos por cento vai ser reajustado? Vamos botar um número fácil, vou botar 15. 15% de 2.000, então vai aumentar R$300 esse salário. Vou dar Enter, então, o novo salário, 2.300, certo? Então, como tinha previsto, que ia aumentar R$300. E aí,
eu já posso sair. Para eu sair, eu vou teclar Enter. Ele vai dizer que terminou. Teclo de novo e a tela fecha, certo? Então, só vou fazer aqui a inserção de alguns erros para vocês verem o que é que acontece. Um erro que é muito comum, que a gente não está acostumado, é colocar o i comercial na frente de uma variável quando a gente vai ler. Então, eu tirei o i comercial e vou compilar o meu programa. Quando eu faço a compilação, esse é um erro perigoso, porque ele diz que não tem erro, nem tem o warning, tá aqui zerado, as duas situações. Esse é um erro que a gente só percebe esse erro, só vê esse erro quando o programa vai ser executado. Então, vou executar. Então, eu tenho aqui a tela do meu programa executado e tá pedindo o salário mensal. Vou colocar aqui os 2.000. Na hora que eu teclar Enter, como não tem o i comercial, ele já vai aparecer a tela de erro. Então, ele trava, aqui já ficou travado, não tá aparecendo para pedir o percentual de reajuste. E ele para de executar, e já aparece essa mensagem aqui, certo? Então, dependendo da versão, nessa versão aqui, ele parou de executar e veio essa mensagenzinha. Vai ter uma versão que ele vai aparecer realmente uma janela pedindo para você fechar o programa. E nenhuma versão ele vai passar, certo? De uma versão para outra só vai diferenciar a forma que ele vai apresentar esse erro quando a gente esquece de um i comercial, certo? Mas se quando você fornecer numa leitura, você fornecer uma informação tecloente, ele travou, aí você vai lá no scanf e verifica se você colocou o i comercial, certo? Então, a gente fecha aqui a janela, vou voltar aqui para o i comercial. Vou compilar e executar novamente. E aí, a gente tem aqui 2.000, 15%, os 2.300, certo? Então, outro erro comum, esquecer um ponto e vírgula. Vou tirar aqui o ponto e vírgula aqui da linha 6. Vou executar, compilar. E aí, ele vem aqui dizendo o erro. Lembrando que os erros vêm sempre em inglês. Ele tá aqui, o erro tá aqui dando na linha 7. Normalmente, o erro vai ser na linha anterior, né? Porque na hora que ele passou para executar a linha 7, ele já viu que não conseguiu executar porque tinha um erro na linha anterior, certo? Então, aqui ele diz, ó, aqui ele está dizendo o erro, que é bem simples de entender, que ele está dizendo que estava esperando um ponto e vírgula antes do printf, certo? Então, antes desse printf que ele está batendo o erro, ele diz que deveria ter um ponto e vírgula antes dele, que significa o ponto e vírgula aqui do final dessa linha, certo? Vamos ver o que é que ele dá se a gente esquecer uma aspa dupla. Tirei aqui a aspa dessa linha 9 e vamos lá ver o que é que acontece. Então, aqui, ó, já deu em cima da própria linha que tá o erro, que é a linha 9, né? E vamos ver o que é que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que estava esperando a terminação com o caractere aspa dupla, certo? Então, alguns erros é o inglês, mas é um inglês simples de entender, né? Que a gente consegue verificar o que pode estar acontecendo, certo? Então, aqui eu fiz alguns testes com alguns erros comuns, né? Deixa eu só colocar aqui essa biblioteca aqui em comentário. Vou comentar ela aqui, certo? Para faltar uma biblioteca, a única biblioteca que vai estar aqui ativa agora é a stdio. Vou executar. Ele vai me dizer que ele não conhece o comando get, certo? Isso significa porque o get está em uma biblioteca. Então, eu preciso incluir a biblioteca que o get se encontra, certo? Vou executar aqui. Eu vou agora colocar o comentário na stdio para a gente ver ele dizendo que não conhece o printf. Vou executar aqui. Aqui, novamente, ele dizendo que o printf não foi declarado nesse escopo. Então, significa que ele não conhece quem é o printf, porque o printf vai estar aqui nessa biblioteca, e aí eu incluo a biblioteca aí
o programa volta a ficar sem erro, certo? Então, são algumas coisinhas aqui que a gente vai, ao longo do tempo, eu vou estar inserindo alguns tipos de erro que podem acontecer para vocês já entenderem, não ficarem quebrando tanta cabeça quando alguma coisa travar aí no programa de vocês, certo? Então, fico à disposição, pode escrever conforme vocês forem estudando, avançando e for aparecendo dúvidas. Até mais!